Olá, está começando o Toada, o seu programa universitário sobre música rondoniense. Hoje estamos recebendo Yuri Maia, Raoni Ferreira e Ramon Alves do Erronirá, uma banda que mistura a obra dos três num único projeto musical. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, obrigado por receber a gente aqui. Muito obrigado pelo convite de aceitar isso aí. Não dá para falar sobre o Erronirá sem citar o Desmanche Selo, né? Ele foi criado em 2017 para lançar os discos daqui e os primeiros projetos foram seus projetos, né? O Erroro do Ramon, o Raoni do Raoni e o Mirá do Yuri. Eu queria saber um pouco da história desses álbuns iniciais, como que vocês se conheceram e como que se deu o surgimento do selo. Assim, o Desmanche, a gente foi começar a ter a ideia do Desmanche ali entre 2015 e 2016. Assim, na época tinha gente, né, com a Tuerlapan, eu já conheci o Yuri, tem a Wari também que trabalha com a gente no selo, e a gente foi vendo assim que haviam grupos na cidade, haviam organizações, e a gente sempre ficava meio assim, poxa, né? A gente decidiu fundar o nosso próprio rolê. E aí, com a Soda também, né, do Rinaldo. E a gente juntou, né, a união dessas bandas e desses projetos solo deu origem ao Desmanche. E aí a gente começou assim, o foco nosso, e até hoje o nosso foco é esse, é trabalhar e gravar discos e lançar discos. Eu penso assim, na época que a gente estava dando forma ao que viria a ser o Desmanche, de que, poxa, a gente é afastado dos grandes centros, então eu sou uma pessoa que cresceu ouvindo CD, cresceu ouvindo disco, cresceu nessa cultura meio nerd de internet, de ouvir, de ir atrás de coisa. Eu pensei, poxa, e inspirado também por outros trabalhos, né, de selos brasileiros, como o QTV, como a Sine Wave, até o Desmonta também, de São Paulo. Então, assim, a gente meio que inspirou nesse formato, nesse tipo de atividade para fazer o nosso som, para fazer a nossa atividade. E como primeiro lançamento do selo, eu posso dizer assim que foi um negócio, o Ramon deu essa ideia de fazer, e eu já estava fazendo independente mesmo. Eu falei, Yuri, vamos fazer um selo, e o teu lançamento vai ser o primeiro, eu vou gravar, vou mixar, vou fazer master, tudo, emprestamos o negócio, gravamos na casa do Ramon, e foi o primeiro de 2017 até agora não paramos, temos o quê? 35 álbuns já gravados. Sim, 35 eu acho. E acho que Desmanche é legal da gente conversar isso agora, né? Tipo, o quanto que é uma prática de guerrilha, assim, né? E o TJ também, né? Que é o produtor aqui desse espaço maravilhoso aqui do Eco Zaoca, também proporcionou também esse ambiente pra gente de ter mais... até, assim, a qualidade mesmo, né? E de algo que a gente já vinha... A gente toca de qualquer forma, né? O nosso rolê, assim. Então, o Banho de Cavalo na época do começo do Desmanche também foi algo de captado, né? Tava lembrando ontem disso, na casa Ramon fez algo que era um estúdio móvel, que ia na casa de todo mundo captar pro disco da Tuerlapan. O Yuri, né, gravou o disco dele também. Eu emprestei meu amplificador depois para as guitarras que estavam sendo captadas, pro disco do Yuri e tudo. Então é esse ambiente colaborativo, né? E que a gente possa produzir esses sons, né? Que tem muito a ver com Erronirá, realmente. Até dando uma completada, é curioso, tipo, o disco do Yuri é o disco que mais downloads tem do Desmanche até hoje. O nosso campeão de downloads é o do Yuri, que eu acho muito curioso até hoje. Assim, Deu volta e meia. algum bug lá no negócio, certeza. E também, né, foi muito da hora. Tipo, eu tinha as músicas prontas, mas eu gravei tudo num dia, lá na casa do Ramon, como o Raoni falou, com o ampli dele. Minha guitarra tava com encordoamento tudo. Tem uma música lá que dá pra ouvir quando eu faço um slidezinho assim, tá bem. Mas, pô, histórico, tamo aí. Ninguém, assim, não querendo, né, ser melhor que ninguém, mas ninguém fez nada do que a gente fez aqui nessa cidade, velho. Mas conseguimos responder a pergunta. Como vocês se conheceram? Olha, eu conheci o Raoni
o quê? 2009, 2010, antes mesmo da Terraplan. Porque, assim, antes do Desmancha, houveram outras organizações coletivas também de música em Porto Velho, né? Assim, se você perguntar às vezes para uma pessoa, o que foi o Circuito Fora do Eixo, depois que a pessoa passar a crise dela, de ansiedade, ela vai poder te responder. Então, assim, houveram iniciativas, haviam bandas, eu conheci o Raoni desde a época do quê? Da Recato, né? Que tinha os coletivos, o Caos, o Réu que o Parta, a Expresso, isso. E aí, desde muito tempo atrás, a gente tinha essa ideia de vamos fazer uma banda e tal. E acabou que a gente conseguiu montar a Tuerlapan em 2014, né? O Yuri eu conheço da internet mesmo. O Yuri é rato de internet que nem eu, é Last FM, é Hate Your Music, é escutar essas músicas e por aí vai. A gente foi o quê? Fui conhecer o Yuri, conheci mais ou menos junto, assim. Pessoalmente, assim, em 2013, pelo que 13, eu me lembro, lá no show que, no Grego. No Grego, mas nem lembro que. Acho que Macaco Bong, né? O show da Macaco Bong que teve lá. Tava Muito com massa. um gato de rua no colo. Tu chegou e trocou ideia comigo, assim. Falou que tinha vontade de ter uma banda comigo. Mas não tava meio bêbado, assim. Mas foi legal. E daí a gente foi se tornando o que somos hoje em dia, assim. Grandes amigos, além de parceiro de banda, música. Nós somos amigos mesmo, de verdade. Não só parece, a gente é amigo mesmo, assim. Não sai aqui, porra, bolado um com o outro. Não, Às vezes sai. sim. Às vezes sai. Vocês vêm tocando juntos há bastante tempo. Eu conheci vocês quando vocês estavam tocando com o Yuri. E qual foi o pontapé para oficializar essa união e gravar um disco sob o nome de Erronirá? Olha, quando a gente começou a produzir eventos, né? Porque a gente lançava os discos e faz eventos para lançar. Aí eu lembro que quando a gente foi lançar o primeiro disco do Yuri, que foi até no saudoso Serenim, aí já para a última música o Yuri falou, não, participa comigo do show, bora fazer uma última música. Acho que foi lá que começou, né? Ramon, acho que foi na despedida lá da casa da avó do Rodolfinho. Foi, mas isso não foi depois, não? Eu acho que foi aí. Não, a despedida da avó da casa da avó do Rodolfinho foi 19. Isso aí foi antes, foi 18 ainda, 18, 17. Foi assim, eu até tava pensando antes de vir pra cá mesmo que essa pergunta ia surgir. Aí eu lembro que eu chamei, Ramon, participa de uma música minha. Aí eu postei uma foto, Errorá, né? Que era o nosso projeto. Aí no dia lá da casa da despedida. O Error e o Mirá. Aí o Raoni queria tocar, só que na hora ele tinha, sei lá, tinha desaparecido. Falei, pô, vocês nem me chamaram. Aí ele entrou pelo meio, assim, sei lá, quando a gente viu, virou o Erronirá. A gente tinha essa prática não, né? O Yuri acompanhou a gente na turnê em 2018 da Tuerlapan. A gente foi até Curitiba, né, de carro e tal. E a gente sempre gostava de que ele abrisse os shows pra gente, né? Essa noite que eles estão lembrando aí da despedida da Labib, né? Na casa da avó do Rodolfinho, falecida. E é isso. Essa proximidade do Yuri, né, com a gente, né? Ajudou a dirigir o carro pra gente também. Era nosso road também na turnê. E abrindo shows pra gente, acho que tudo se conectava, assim, né? Tudo foi se conectando, assim, naturalmente. E assim, nessa altura dos acontecimentos, eu já tinha feito o duo Raumon, eu e o Raoni, o duo Raul Gil, que é o Raoni e o Gilberto, né? O Gilberto que também faz com a gente aqui o Erronirá ocasionalmente, né? O Gilberto Garcia, da Wari, da Quarto Mudo, de vários projetos. Então, assim, como esse tipo de som que a gente faz, ele é mais livre, ele é mais solto, então tem espaço para fazer essas coisas, né? Tipo, é bem massa. Se couber ainda na pergunta, mas eu acho que também, assim, a gente fazia muito som solo, acho que é uma questão logística também de estar conseguindo tocar nos lugares quando não dava para marcar enquanto banda, né? Então, para mim, era algo mais flexível, assim. Então, a gente foi tendo esses solos, né? Que tinha tudo o Desmanche, né? E tal, como esse grupo, tal, esse incentivo, assim, de fato, né? E aí depois eu acho que partir dos solos para montar uma banda, né, foi algo que a gente já sentiu uma certa necessidade, assim, né, de cada som que a gente tinha gravado, de cada um ali, né, no seu álbum,
dele ganhar outras formas, esse som, né, ter essas... querer saber o que o outro ia interpretar ou ia querer manifestar a partir daquele som que estava ali proposto, do tema, né? Isso que é muito legal do Erroneirá, porque, tipo, a gente tem nossas músicas, a gente tem uma apresentação, por exemplo, a gente fala no grupo. Como é que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer nossos temas ou vamos improvisar? Ou vamos fazer os dois? Isso é muito legal. Até o Gilberto ganhou essa ideia, né? Que é o Gilberto Garcia, né? O Ramon já falou, é o guitarrista, vocalista da Wari. Aí ele ocasionalmente toca com a gente. Teve um dia que ele tocou bateria eletrônica e foi muito legal, lá no Beatnik. Salve, Beatnik. E é isso. A gente é um negócio muito livre, não é preso, que nem ter uma banda mesmo, assim. Isso que é muito da hora de estar nesse projeto, que a gente conversa antes, vamos improvisar, vamos fazer as músicas que a gente faz. E é isso, é muito legal. E quando vocês pararam para pensar, bora fazer um disco, e vocês fizeram o Hansel, como que foi assim? Então, o disco, ele acabou sendo... A gente deu uma sorte, de certa forma. O TJ tava com um equipamento novo. E aí ele... Assim, é uma justificativa até bem mundana, até assim, bem pouco glamurosa. O TJ tava com equipamento novo, ele queria testar. Ele, por que vocês não vêm aqui gravar? A gente, beleza. A gente tava já no ritmo, a gente tinha feito umas 2, 3 apresentações nesse mesmo mês. Nesse mesmo período, né, de mês, assim, a gente estava bem afiado para tocar. Aí a gente veio e gravou, só que assim, a gente passou... O material que a gente gravou deu uns 70 minutos de som, e a gente ficou, nossa, não, isso para uma audição só vai ficar muito cansativo. A gente separou em 2 discos, o Hansel e o Gretel, que a gente vai lançar ano que vem, né, se tudo der certo. Acho que ele quis dizer que a gente ganhou um disco. Tem outro ainda também, né? Ainda tem outro, a gente teve com... a gente gravou a apresentação que a gente fez com o Vitor, né, lá no Beatnik. Aí ela tá também para sair, bom, né, isso aí vai pro futuro. Vai para os lançamentos para frente do Desmanche. A gente que não tinha pretensão de gravar tanta coisa assim, já tem programados e prontas já, na verdade, né? Unirá, então, esse projeto que vai amalgamando os outros, né? O Vitor virou um integrante fantasma, né? Que vocês tocaram naquele dia no Beatnik, o Gilberto também. Agora, vamos ouvir um pouquinho do trabalho do Erronirá. Fique com a gente.
esse primeiro projeto, ele traz composições anteriores, só que recontextualizadas e estendidas. Como que foi o processo de dar um novo contexto para essas músicas? Eu acho que ele foi bem natural, assim, porque a gente pode até tentar repetir o que a gente fez no disco, né? O que o Raoni fez, o que o Yuri fez, o que eu fiz. Mas esse tipo de tentativa de tentar tocar exatamente que nem foi, acho que a gente já tentou e já fracassou nisso. Então a gente vai. Eu acho que o Erronirá, vou me permitir digredir um pouco, o Erronirá às vezes é um exercício de escuta também, de escuta e reação. Então, assim, o Raoni propõe, por exemplo, o tema dele, né, do Raoni, a gente vai ouvindo, vai propondo uma coisa, o Raoni escuta de volta que a gente fez e vai partindo para outras coisas. E como a gente trabalha muito com pedal, com distorção, com synth, com essas coisas, acaba que o equipamento também às vezes traz coisas de volta. Às vezes você vai tentar fazer uma coisa, o barulho que sai é outra, e você parte daquilo ali para outra ideia. E assim, é meio que um espaço de foco e de audição também. Então, eu acho que isso para mim é o que dá graça assim de tocar. Teve a outra pergunta lá, por que se associaram? Um motivo também é porque às vezes tocar sozinho é muito chato. A gente apresenta, tem um Erroro, faz tempo que eu não faço um show solo do Erroro também, mas você faz as suas músicas, você consegue meio que tangenciar o limite do que você consegue fazer. Já no Erronirá, esse limite ele fica um pouco mais distante, assim. Que você vê, por exemplo, vejo aqui o que o Yuri está fazendo, o que o Raoni está fazendo, e aí a cabeça vai sendo meio que forçada mesmo a ir para outros lugares, né, nesse trabalho, assim. A segunda parte do disco que vai sair ano que vem, ela é total improviso. Diferentemente da primeira, que são temas já que eram nossas, né? Uma música do Raoni, do Erroro e do Mirá. As outras são só improvisos que a gente nunca mais vai conseguir repetir, porque foi gravado aqui mesmo com o Gilberto ali, estava super inspirado no dia, fez uns negócios legais. Todo mundo tava, assim, né? Até certo momento. E a segunda parte é isso, vai ser só improviso mesmo. E é bem isso que é nosso show também. Que não eu falei, às vezes é improviso, às vezes a gente pensa em fazer os temas. Mas é isso. Vocês têm estilos bem distintos. Eu poderia dizer, por exemplo, Raoni, ele é mais melódico, o Yuri é mais cinematográfico e o Ramon é mais do ruído. Como que vocês dialogam entre vocês para misturar isso tudo quando vocês estão produzindo? Eu acho que assim, como a gente conhece um o trabalho do outro, a gente parte de um lugar para ir para outro. Então, assim, o Raoni e o Yuri meio que já sabem que eu vou lidar com alguma coisa de uma frequência mais grave, que eu vou tentar fazer um barulho mais para um lado, e aí vão tentar reagir com isso. Mas o que não quer dizer que o contrário também não aconteça, porque às vezes você vai tentar fazer uma coisa, sai outra, e aí é por isso que esse jogo de foco, esse jogo de estar ouvindo e de reagir. Porque nem sempre vai sair como se espera. Por exemplo, no disco mesmo que sai, quem toca a guitarra do tema do Yuri é eu, que eu tava com a guitarra no dia, né? Que assim, eu puxei o tema do Yuri, que eu consegui tirar na guitarra e fui fazendo. Eu não tava conseguindo fazer. Eu no dia não tava conseguindo tirar minha própria música. Tava cansado, o menor. E assim, meio que parte dessa noção, assim, de construir um território e de abandonar esse território e de ir para outra coisa. E acho que é de um conhecimento mesmo profundo, assim, enquanto amigo, né? Vocês estavam falando que a gente é amigo, de fato. E que é isso, é como uma conversa, né? Então, quando você senta com amigos numa mesa, você tem uma melodia também, né? De acordo com a personalidade de cada um, de acordo com como cada um reage também, né? Então, é meio que uma conversa mesmo, que nem o Ramon falou, tem essa distribuição de frequência e tudo, mas como numa banda de improviso, de jazz, sei lá, ou de choro, ou de samba, tem aqueles espaços que às vezes você dá mais pro outro, às vezes, né, você quebra tudo. Você quebra tudo, né? Às vezes volta, às vezes não volta, e essas coisas. O nosso programa já está chegando ao fim,
Mas, então, quero agradecer a participação de vocês. Se vocês têm algum recado, algum lançamento. Esse ano ainda tem lançamento, né? Vai ter o Corpo Árvore, disco do Raoni, né? Pro espetáculo da Dea Mello. Semana que vem... Ah, não, esse programa vai demorar para ir ao ar, Vai né? sair. Vai sair. Assim, a gente tá para lançar o clipe de Nil, da Torre Lapan também. Vai ter disco do Raoni, vai ter mais discos do Erronirá também. Tem banda nova, surgindo. Tem a Quarto Mudo, que é eu, Yuri, Gilberto, Vamos lançar um single. que a gente vai lançar um single. E fiquem ligados no Desmanche, segue a gente, Desmanche o Selo no Instagram, que a gente está mais ativo por lá. Acesse o nosso Bandcamp, né? Tá o nosso acervo todo lá de discos. Assim, não é porque eu trabalho, mas é um trabalho que a gente faz, é um trabalho diligente, é um trabalho paciente, tem muita coisa bacana por lá. Posso falar também, assim, o Ramon falou do Corpo Árvore, né? Estou trabalhando na trilha sonora da dança, né? Que é a performance de dança. Apresentei algumas vezes. Estou fazendo o filme agora do vídeo dança, né? Corpo Árvore. Vai ser lançado em breve. E também estou trabalhando na trilha sonora de uma peça também da Andrea Mello, que é Mata Densa. E também vai ser lançado esse ano. E que mais? Olha, O TJ também, a gente vai fazer um som com ele recente. Ele tem um EP também para lançar, e muito, muito legal. Thiago Mazeiro. A gente faz parte da banda, eu, o Ramon também, né? E tem coisa da Torre Lapan aí também que a gente não pode falar, mas vem coisa, além do clipe. E, que coincidência, o clipe de Nil também é com a Dea Mello. Olha aí. Sua Mas família. é isso. Obrigado, pessoal. Então, gente, fiquem aí, porque o Erronirá vai tocar mais pra vocês. Tchau. Pode dizer tchau.